Uma boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Cristo continue a nos envolver, a nos proteger nesta noite tão especial para a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, pelos seus 49 anos de existência. Trago aqui, junto aos corações queridos dos trabalhadores desta casa, que representa um ponto de luz nesta cidade maravilhosa, o abraço fraterno dos trabalhadores da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre, onde desenvolvemos nossas atividades, que estão lá, orando também para que esse trabalho se desenvolva contento. No grupo de estudos da quarta-feira à noite, solicitei aos companheiros que mantivessem-se em oração nesta hora, nesse momento, que um representante lá do Caminho da Luz estava aqui junto aos trabalhadores do Eurípides. E dizia a eles que, olha, o sucesso da empreitada depende de vocês. Vocês vão ficar em oração. De vocês dependem a capacidade de eu poder falar até o final, até os momentos que teremos aqui juntos. Se tivermos êxito nesta empreitada, os louros são todos dos trabalhadores de lá. O Velocino é meramente uma pecinha pequena nesse processo, que realmente não tem muita ou quase nenhuma importância. A importância é dos trabalhadores da causa maior. A importância maior é dos trabalhadores do Cristo, desses que nos amparam, que nos envolvem, que nos protegem. Quanto tem feito para nós nos mantermos aqui ativos, sãos. A misericórdia do Cristo, ela é praticamente difícil de nós contabilizarmos em tamanho, em volume. Então nós temos que render sim graças a esta realidade, que está muito acima de nós e de nossas capacidades. Eles sim mantêm esse trabalho, mantêm esta tarefa. Trago então, meus queridos, este abraço apertado lá do sul, dos trabalhadores do Caminho da Luz, pelos 49 anos de existência do Eurípides Barçanufo, que conta hoje, nestes anos todos, casos e casos e casos que vão se avolumando ao longo dos anos, de pessoas que chegaram aqui desesperadas, pessoas que chegaram aqui como talvez sendo a última e única possibilidade de verem uma luz no fim do túnel. Encontraram aqui trabalhadores dispostos a ouvir as suas necessidades, os seus lamentos, as suas dores, a chorar junto, quem sabe, em alguns momentos, porque todos nós estamos numa mesma situação. Nós nos encontramos talvez numa grande enfermaria ainda. É um mundo de provas e expiações, um mundo difícil. Quem de nós não tem as suas situações difíceis a enfrentar? Nós nos encontramos numa situação em que muitas vezes nós achamos que estamos muito melhor, mas na realidade é passageiro isso. Aquele que está um pouquinho melhor vai lá e alcança uma colher de xarope para alguém que está tossindo. Dali a pouco ele se levanta, ele fica bem. A nós que estamos precisando de uma ajuda, ele vai lá, nos atende, leva uma sopa, dá um passe, e assim nós vamos vivendo. E a espiritualidade por trás de todos nós. E esta casa, nesses 49 anos de existência, tem histórias a contar. Tem muitas histórias a contar. Aos trabalhadores daqui, os trabalhadores de lá. Aqueles que começaram, que fundaram a casa, hoje já se encontram no outro plano, continuando a tarefa que foi efetivamente construída antes de nós imaginarmos que as paredes fossem levantadas. Elas começam a se erguer no plano espiritual. E nós viemos aqui como meros instrumentos, mas vivemos essa história.
Vocês viveram e vivem essa história. Essas paredes, elas são contadas de histórias, de momentos, de valores, de grandeza. Continuem assim, meus amigos. Não esmoreçam. A gente sabe o quanto é difícil a nossa caminhada, continuar no trabalho, na tarefa. Não esmoreçam. A espiritualidade está nos envolvendo. Então os trabalhadores do Caminho da Luz trazem aqui em meu nome esse abraço apertado, como dizemos no sul, abraço chinchado. Aquela chincha, que é a barrigueira do cavalo que se aperta para a sela não cair, é chincha. Um abraço chinchado, bem apertado em todos vocês, com muito carinho, com muito carinho. Esta noite, pensando sobre o tema, já vínhamos lendo, trabalhando alguma coisa, pensando, nos apaixonamos pelo tema das bem-aventuranças. E pensávamos que talvez nada melhor do que nesta noite, em que nós estamos aqui juntos, e quando nos encontramos aqui no Eurípides, em todas as casas espíritas do Brasil, do mundo, nas casas onde efetivamente há o amor, em todas as elas, de todas as bandeiras, é porque nós vemos as pessoas ainda carentes de ouvirem de Jesus. A sua palavra cada vez mais se encontra viva, oportuna, presente, atual. E as bem-aventuranças representam a síntese do ensinamento de Jesus. É interessante observar que é uma das primeiras ações efetivas do Cristo de ensinamento são as bem-aventuranças. Logo depois, quando a gente passa os olhos pelos evangelhos, em que o Cristo convida os apóstolos a fazerem parte do seu colégio, ele apresenta para aquela multidão que já o seguia em razão das muitas curas. Ele se reúne aquela multidão para anunciar a que ele veio. Nas bem-aventuranças nós vamos encontrar um resumo do ensinamento da doutrina de Jesus. Se a gente quiser saber, não, mas do que Jesus falou? Se a gente puder resumir toda a vida dele, a existência dele, os ensinamentos dele, onde é que eu encontro nos evangelhos? Vamos ler as bem-aventuranças. É o resumo do ensinamento do Cristo. E como um bom professor, ele apresenta esse resumo de início. Que quando a gente reúne a turma, o grupo, para fazer um curso, evidentemente que o orientador do curso, o professor, vai lançar para os alunos, aqueles que fazem parte desta escola, uma ementa da disciplina. E nessa emenda da disciplina vem ali quais são os objetivos, quais são os pontos básicos que nós vamos trabalhar durante aquele curso. Ora, Jesus veio trazer um mundo de informações para nós, uma novidade, uma mudança de paradigmas na nossa vida. E onde é que a gente encontra esse resumo? Foi no início da sua ação entre nós que ele apresenta as bem-aventuranças. Ali nós temos então a essência do ensinamento de Jesus. Nós estamos aqui ávidos ainda. No dia de hoje, temos sede desta palavra do Cristo. E nós vamos encontrar esta essência do pensamento lá, nas bem-aventuranças. E o Cristo encontrou ainda aqueles que o seguiam naquela paisagem maravilhosa. A gente corre os olhos ali, joga na internet, coloca no Google, Lago de Genezaré, Mar da Galileia, e a gente começa a ver as imagens. E já se encanta com aquilo. Só olha, acha que de repente a região dos lagos aqui, muito bonito, olha só esses recantos, o santo Google que resolve todos os nossos problemas, né? Tem um amigo que brinca assim, olha, se tu, por acaso, em algum momento da tua vida, tu não souberes mais quem tu és, põe o teu nome no Google, que ele vai recuperar parte da tua personalidade ali.
Eu não sei quem eu sou, Velocino Camargo Neto, aparece ali, diz, olha. Então a gente não se perde mais, o Google vai nos ajudar. Então o Google, se a gente jogar lá Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades, tudo sinônimos. Lago de Quinerete também é do mesmo lugar. Na realidade não é um mar, alguns chamam de Mar da Galileia, mas não é um mar, porque ele é feito pelas águas do Rio Jordão. É uma grande lagoa, é um lago. Mas chamam de mar porque tem determinados períodos do ano que venta muito forte no Mar da Galileia, formam ondas, tem correntezas fortes, e aí a similaridade com o mar, mas não é um mar, é um lago. Então, o Mar da Galileia, ou o Lago de Cafarnaum, de Tiberíades, que eram cidades que ficavam à sua margem. E tem várias passagens nos evangelhos que ocorrem no apostolado do Cristo e que ocorrem nesse lago. Várias passagens. Aquela passagem que o Cristo está, depois de ter alimentado uma série enorme de pessoas, ele pede para os apóstolos que vão até a outra margem do lago, que deixem ele ali. Ele ficou junto ao monte ainda meditando. Depois, quando o barco dos apóstolos estava bem avançado e as ondas fortes começaram a empurrá-lo, Jesus começa a andar sobre as águas. É sobre este mar, o Mar da Galileia, em que ele chamou Pedro para que ele tivesse fé e chegasse junto a ele. É no Mar da Galileia. É no Mar da Galileia, próximo ao Mar da Galileia, que houve também a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães, 2 peixinhos pequenos, para alimentar em torno de 5.000 pessoas. É a única passagem que os 4 evangelistas narram. 5 pães, 2 peixes. Os apóstolos queriam que o Cristo já dispensassem aquelas criaturas, porque estavam ficando até o final da tarde. Jesus curava um, atendia outro, socorria um terceiro, e assim foi passando o tempo, e os apóstolos preocupados, aquele povo ficando com fome, não tendo com que se alimentar, e disse: mestre, dispensa esse povo, para que eles possam chegar até os seus povoados e comprar alguma coisa, comer alguma coisa, porque nós não temos nada. E o Cristo perguntou: mas quanto tem aqui? Não, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos que o menino deixou aqui. Então, mas então me traga. E fez aquela multiplicação. Conta os evangelhos que ainda sobraram em torno de 12 cestas de pães ainda no final daquele evento. Mar da Galileia. Tanto que esse episódio acabou gerando, pelo ano de 350 aproximadamente, a construção de uma igreja bizantina, próximo ao Mar da Galileia, próximo de Cafarnaum, aonde se contava por tradição na época, onde teria acontecido esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E foi edificada uma igreja com uma verba, um dinheiro de um judeu muito rico da região, chamado José o Amigo, que morava em Tiberíades, mais embaixo. Então naquele lugar construíram uma igreja bizantina, aproximadamente 350 depois de Cristo. Teve uma mulher, uma senhora espanhola, que foi fazer uma visita por esta região, conhecendo os lugares por onde Jesus passou, e ela conta nos seus relatos, em 380 depois de Cristo, onde era essa igreja. E ela diz que ao lado desta igreja, próximo a essa igreja, ficava uma gruta, aonde o Cristo teria subido, tem um pequeno monte, e dali ele teria proferido as suas bem-aventuranças. Era a tradição daquela época. Interessante observar que naquela época do Cristo era muito comum que as pessoas guardassem com nitidez as informações que eram passadas oralmente. Naquela época não havia jornal. Para escrever alguma coisa era algo muito difícil, tinha que conseguir fazer um pergaminho, alguém escrever, não era todo mundo que escrevia. Então tinha que conseguir alguém que fosse letrado, que pudesse escrever. Enfim, é como se diz hoje, isso é muita mão, né? Então eu vou lá entregar quentinho no final de semana, tem que fazer, não, mas é muita mão, a gente diz, né?
Pois é, seria muita mão fazer isso. Então naquela época o comum era a tradição oral. As pessoas guardavam muito o que as outras pessoas diziam, prestavam atenção no que as outras pessoas diziam, porque a tradição era uma tradição oral. Hoje a gente não dá muita bola para isso. Se alguém está falando, daqui a pouco diz, não, mas isso aí depois ele joga lá no Facebook, eu vou ler. Não, isso aí depois está sendo gravado, eu vou ouvir depois. Não, estão gravando aí, eu vou ouvir a palestra depois. Eu vou perguntar depois para o pessoal, valeu a pena, não valeu a pena, tu dormiu, não dormiu e tal. Se valeu a pena, eu escuto. Você vai ficar gravado. E depois, naquela época, não. Naquela época as pessoas prestavam atenção, porque a tradição era oral. Ia passando realmente aquela tradição de geração para geração, o cuidado que tinha. Então era uma época completamente diferente da época de hoje, com os costumes completamente diferentes que nós temos hoje. Então quando essa senhora de nome Egéria, que também é conhecida por Sílvia, fez desta viagem, tinha esta tradição oral. Então, olha, o Cristo pregou as bem-aventuranças aqui, do lado desta igreja construída. Só que essa igreja, no ano de 650 aproximadamente, ela foi destruída pelos turcos. Desapareceu do mapa, como se diz. Só muitos anos depois, no século XIX, com uma escavação que fizeram no local, porque encontraram esses escritos de Egéria lá pelo volta do século XII aproximadamente. E tinha esse relato dela, do lugar onde estava, mas ninguém até então conhecia esta igreja da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando fizeram uma escavação lá por volta de 1932, encontraram os escombros desta igreja, com os detalhes que ela contara nas suas cartas. E então viram que próximo àquele lugar tinha realmente uma gruta, e neste monte é que o Cristo teria então apresentado as bem-aventuranças. Hoje, se nós ainda usarmos o Google e colocarmos igreja das bem-aventuranças, construíram depois uma igreja ali perto. Só que eles colocaram num lugar um pouco mais alto, porque tem uma vista melhor lá de cima, quase uns 2 quilômetros acima deste ponto, porque também refizeram a tal da igreja da multiplicação dos pães e dos peixes. E é nesse lugar onde talvez a gente procure, através da nossa mente, nos recuar no tempo, encontrar esse lugar belo, aprazível, tocado pelos ventos, pela brisa, naquele lugar que rememora esta passagem do Cristo entre nós e lá, diante de uma multidão, ele se senta no final de tarde, naquela posição de quem efetivamente é o mestre, num lugar um pouco acima dos outros, e lança à humanidade o cântico da evolução humana. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de espíritos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Estas palavras lançadas naquela tarde, encontrando aqueles homens sofridos, aquelas almas enfermas, toca profundamente aqueles homens e varre os anos, e nos encontra hoje em pleno século XXI com uma tamanha atualidade. Se nós observarmos estas bem-aventuranças, elas seguem um roteiro de evolução espiritual, um roteiro de empenho de cada um de nós, começando pelas situações mais simples, para atingir os degraus mais difíceis. É uma caminhada. Veja, o Cristo é um educador.
Começa pelas questões mais simples, pelas aquelas que nos tocam na raiz, na base, e depois vai dando exercícios mais difíceis. Bem-aventurados os pobres em espíritos, os aflitos, bem-aventurados os mansos, os que têm sede de justiça, os pacificadores, os que são perseguidos pela justiça, mas vai aumentando, e a gente vai percebendo isso. Primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Que será pobres em espírito? Muitas vezes a gente lança esse entendimento com uma situação financeira de alguém. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, como se isso tivesse uma relação com a situação econômica, mas não tem. Pobre em espírito é aquele que conhece a sua condição ainda de pequeno e que tem que evoluir. Este é o pobre em espírito. Aquele que conhece a sua condição pequena, reconhece e que tem que evoluir. Porque aquele que está cheio de conhecimento, de cultura, esse não consegue compreender que precisa conhecer e evoluir. Então eu me basto. Esse não é o pobre em espírito, esse é o rico em espírito. E não era para este rico em espírito que Jesus se dirigia, porque ele se dirigia aos pobres em espírito, aqueles que tinham para receber. Porque o rico em espírito é aquele que acha que não tem que receber nada, é aquele que acha que se basta. O pobre em espírito não, ele reconhece a sua condição de pequeno. Em razão disso ele aprende com tudo e com todos. Aonde ele está, ele aprende com alguém, em qualquer situação. Ele não se julga melhor que os outros, nem em coisa alguma. Onde ele está aprendendo. Se eu estou num lugar conversando com alguém, eu vou aprender alguma coisa com essa pessoa, porque nós temos graus de conhecimento completamente diferentes. Não existe entre nós conhecimentos melhores ou piores, como dizia Paulo Freire. Não tem conhecimento melhor ou conhecimento pior. São conhecimentos diferentes. Cada um de nós tem o seu conhecimento que pode ser útil para alguém em determinado momento. Então o conhecimento dos outros é também importante para nós. Quando eu me entendo como pobre em espírito, eu me coloco nesta posição de aprender com o mundo, porque eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Agora, quando a gente se fecha para essa realidade, não, eu me julgo muito, o must, a última bolachinha do pacote, é a última Coca-Cola do deserto. Eu sou o cara, não é só o Roberto Carlos, eu também, eu sou o cara. Aí pronto, nós nos fechamos. Não era para esse que o Cristo falava. Bem-aventurados os pobres em espírito. É por isso que Kardec diz também, quando um amigo mandou uma carta para Kardec dizendo o seguinte: olha, eu fui conversar com um letrado na Bíblia, e ele começou a me dar determinadas respostas amparadas na Bíblia, contrária à reencarnação, os postulados espíritas, e eu fiquei sem me mover. Aí Kardec responde para eles assim: mas o Espiritismo não veio para prejudicar a crença de ninguém. Quem tem a sua crença, que permaneça com ela, está bem com ela, se relaciona bem com ela. O Espiritismo não veio fazer nenhuma disputa com crença alguma. Ele veio sim se dirigir para aqueles que duvidam. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que querem aprender, que estão dispostos a aprender, que reconhecem que somos pequenos. Quanta coisa a gente tem que aprender. Às vezes a gente passa uma existência toda, não consegue fazer um ovo estrelado bonito. É ou não é? Para alguns é uma ciência fazer aquele ovo bem estreladinho, bonitinho, crocantezinho na volta, gema molinha. Não, mas aí a gente larga de qualquer jeito lá na frigideira, a gema se solta, fica uma coisa horrível. A gente passa para o outro primeiro, tenta fazer o segundo melhor, esse vai ser para mim. Não é. E às vezes a mãe ou alguém vai dizer: não, vem cá, hoje eu vou te ensinar a fazer um ovo estrelado daquele que tu gosta. A gente, não, e tal, porque a gente acha que o outro não tem nada para ensinar para nós.
Fazer um arroz soltinho é uma ciência. É uma ciência. Agora, se a gente não se dispor a ouvir de alguém que sabe fazer isso, com carinho, com dedicação, a gente aprender como é que se faz, nós nos fechamos com o conhecimento. Eu não preciso disso. Um dia vai estar com uma panela, arroz, e vai ter que fazer o arroz. E aí diz, puxa, eu perdi a oportunidade, porque eu me achei que jamais ia precisar. Se eu precisasse, eu botar a mão no bolso, eu na esquina ali e comprar, mas agora não tenho. E aí, eu tive a oportunidade, mas eu era rico em espírito. Eu estava cheio de mim, de poder, de cultura, de saber. Do que adianta agora? Paulo Freire contava uma história, diz que um barqueiro pegou no lado da margem do rio uma professora e um advogado, e foi atravessando o rio. E a professora e o advogado foi chamando, conversando com ele, puxando conversa. O senhor está aqui há quanto tempo? Diz, desde que nasci, me conheço por gente, estou aqui. O senhor frequentou a escola? Não, nunca fui à escola. Nunca fosse à escola? Não, nunca fui não. Aquele jeito dele, bem simples de falar. Mas por quê? Meu pai tocava esse serviço, essa tarefa, isso foi ficando de pai para filho, eu também gosto disso aqui, acabei ficando por aqui, não ia para a escola, tinha muita tarefa para fazer aqui, mas o senhor não aprendeu a ler? Disse, não aprendi a ler não. Mas que problema, que problemão isso. O senhor já está com quase 50 anos e não aprendeu a ler, escrever seu nome, o senhor não escreve, não lê um jornal, o senhor não lê? Não lê não. Mas que pena. E aí o doutor da lei, o advogado, mas então, saber dos seus direitos, muito menos, né? Que é isso, doutor? O senhor não conhece o Código de Defesa do Consumidor? A sua relação social depende disso, o senhor tem direito nas suas mãos. Mas para quê, doutor? Não, mas isso é importante para a sua vida. Seu casamento, como é que foi? Teve pacto pré-nupcial? Não teve? Ele já fica olhando aqui, o senhor está me xingando. Mas onde já se viu o homem permanecer numa ignorância legislativa das leis básicas? Isso, aí no meio do rio, o vento começou a soprar mais forte, a correnteza puxar o barco para o lado, daqui a pouco aquele barco começou a virar e perguntou para os dois assim, vocês sabem nadar? Eles começaram a se apavorar e disseram, não sabemos, então agora tudo que vocês sabem não vai adiantar agora, não. Que aquele doutor da lei não ia adiantar nada se não soubesse nadar na água, e nem a professora. Ali naquela hora precisava quem soubesse nadar. E a gente às vezes passa a vida e não dá conta de aprender com os outros, porque se acha melhor que alguém. Não, eu sou doutor, o que eu vou aprender com fulano? Não, vou dar atenção a ele, por quê? O que eu vou aprender com ele? Muita coisa a gente tem a aprender, muita coisa. Isso é sinal que nós não passamos na primeira fase, porque as bem-aventuranças são estágios, o mais simples é este. Bem-aventurados os pobres em espírito, é o mais simples. Jesus construiu como num programa educativo o ponto mais simples ao mais complexo. Esse é o mais simples de todos eles. Ele se reporta à humildade. A humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra. Terra é raiz, é base. Humildade é base. É o básico. Como é que nós estamos no básico? Humildade é o básico, porque tem que estar aberto para o mundo, para as coisas. Professor universitário que entrou no coletivo, ele doutor, entrou no coletivo, se sentou. Daí a pouco começou a chover, a janela estava aberta, a parte de cima estava aberta e a água começou a tocar para dentro, ele começou a se molhar. O rapaz que estava bem próximo, abaixo da janela, não se molhava, mas aquela chuva que estava tocando estava molhando ele. Ele se levantou e disse, vou fechar essa janela. Pegou a mão, puxou, trancou, não conseguiu. Daí a pouco ele botou as duas, ficou trepidando ali e a janela não se movia do lugar. Ele, meu Deus do céu, sentou, disse, que vergonha. Eu com doutorado, não estou conseguindo fechar essa janela aqui. O que eu faço? E molhando, daqui a pouco ele se levanta de novo e tenta com as duas mãos. Trepidou, as bochechas tremiam. Sentou de novo e o rapaz olhou do lado e disse, o senhor quer que eu feche?
Eu gostaria, com 2 dedos ele soltou uma travinha que tinha na linguiça. Quem de nós não aprende? Quem de nós não aprende? Agora, se a gente se fecha, quem é ele para me ensinar? Não, a gente vai sair dali, trocar de lugar. Orgulho, orgulho. E assim para as coisas pequenas, para as coisas maiores. Humildade. Quando a gente não é humilde, a gente tem dificuldade de conviver com isso, de partilhar. Quando a gente é orgulhoso, a gente quer as coisas só para nós, os afetos só para nós, as pessoas só para nós. A gente não divide. Então a humildade permite que a alma vá trabalhando esta sua dimensão, que nós somos pequenos diante do Pai, do Criador, e tudo nos é motivo de crescimento e de aprendizado, tudo. Ficarmos alerta para tudo, para todas as pessoas, para todas as situações, tudo nos ensina. A diferença do orgulho, da humildade para esta alma fechada é o orgulho. Quem é fechado é muito orgulhoso. E uma das características do orgulhoso é que tem um amor próprio muito acentuado. A gente vai tendo uma ideia da diferença entre a humildade e o orgulho. O orgulho tem esta humildade, tem esta situação de se a alma ter dificuldade, o amor próprio muito acentuado. Contraria-se por pequenos motivos. Então, porque a gente é o dono da verdade, por pequenos motivos a gente se contraria. Então tem um amor próprio muito acentuado. E aquela pessoa, o orgulhoso, que é incapaz então de ver algo positivo em alguém. O humilde não, ele percebe a qualidade, verifica, expõe. O orgulhoso não consegue ver os valores de ninguém. Amor próprio muito acentuado. Então ele é incapaz de dar um elogio sincero para uma pessoa. A pessoa faz alguma coisa bonita, ele vai lá e diz, não vou elogiar, vou encher a bola dele. Aí vai ficar estufado, que é uma pomba. Não vou elogiar. E não elogia, não consegue elogiar, não consegue ver o bonito em alguém. Vai procurar alguma coisa de defeito naquilo que aquela pessoa fez. Então o orgulhoso não consegue dar um elogio. Se alguém chegar em alguma reunião, ele vai olhar, alguém vai dizer, olha, tu viu que roupa bonita que o fulano está vestindo? Olha o terno bem cortado. E a pessoa vai olhar o orgulhoso, não, mas já viu que a meia não combina com as calças? Ele não está bonito. Ele vai dar sempre um ponto negativo. Se uma amiga vai olhar para outra e viu que ela está bonita, mas eu vou ter que arrumar alguma coisa de ruim. Olha e olha. Diz assim, olha, vem cá, qual é o salão que tu foste? Porque tu gostaste? Não, para passar longe, porque é horrível. Tu lavou o cabelo com shampoo de laranja? Não, mas dá um bagaço esse cabelo. Vai sempre arrumar alguma coisa de ruim, de negativo. É orgulhoso, se fecha. É incapaz de dar um elogio a quem quer que seja. Quando a gente está na volta de um orgulhoso, a gente está sempre pisando em ovos, já perceberam? Sempre, claro, ele vai sempre olhar alguma coisa de ruim, de negativo, está no calcanhar toda hora. Então quem está do lado está sempre na ponta dos pés, cuidando. Às vezes a gente passa o dia inteiro na volta, só ouvindo o sino, muito orgulhoso. Ele não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta daquilo outro, é muito chato para muita coisa. Então as pessoas ficam na volta cuidando, mas daqui a pouco se perdem em um detalhe e pronto, bastou. Naquele detalhe o velocino vai ser inflexível. E a gente fica assim o dia inteiro, às vezes na volta, lá no final do dia faz uma bobagemzinha para aquela pessoa, pronto. Ele não elogia tudo que aconteceu durante o dia, mas aquilo que aconteceu de negativo, aquilo ele vai marcar. Imagine vocês, alguém tem que sair num feriado, vai sair daqui da Taquara, tem uma casa em Cabo Frio,
ou lá na região dos lagos, mais adiante, em Angra, ou Angra para baixo, vai aqui para depois de Saquarema, vai para Búzios. E aí imagina a família então tá arrumando as coisas para abrir a casa, para passar um final de semana, um feriadão prolongado. Aí estão arrumando, daí a pouco o pai diz assim para a esposa, o esposo diz para a esposa: olha, meu bem, tu não esqueça a chave de casa, hein? Não, pode deixar comigo. E lá vamos botando as coisas para dentro do carro. Pega um engarrafamento medonho aqui para atravessar a ponte. Todo mundo resolveu ir para a região dos lagos. Vocês sabem muito bem o que é isso. Levou às 4, 5 horas, está chegando lá, ele está encostando o carro na casa, ele se volta para a esposa e diz assim: cadê a chave, meu bem? E ela olha a bolsa, tira para fora tudo, põe de novo, tira de novo. Daqui a pouco ela põe as duas mãos na cabeça: me esqueci. Pra quê? Pra quê? Se ele é orgulhoso, não admite esta possibilidade, acabou o final de semana dessa família. Ele vai ficar, vai começar a incomodar, a obsidiar ela ali na hora, encarnado para encarnado, aquela obsessão tenaz, aquela obsessão ferrenha. Vai atucanar, que a gente diz lá no sul, atazanar essa criatura o final de semana inteiro. Mas a gente vai voltar para o rio. Mas vamos imaginar que esta família tenha superado esta crise, diria eu, quase um cataclismo conjugal. Eles vieram a Eurípides, ouviram uma palestra do Gilberto, depois uma outra do Gilson, logo em seguida, se convenceram que tinham que se acertar, do Afrânio também, bom, se acertar, aí resolvem um outro final de semana fazer a mesma viagem. Aí eles estão lá e ele diz para a esposa: ó, tu esquece a chave. Ela vai dizer: não, desta vez não. Outra vez nós quase nos separamos, nos divorciamos, agora tu vai lembrar da chave, pode ser? Tá, pode ser. Aqui diriam você, tu é lá no sul, né? Então tá, aí arrumam as coisas, fazem o mesmo percurso, o mesmo engarrafamento, chegam lá em Búzios, ele se volta para ela e diz assim: meu bem, cadê a chave? Ela diz: não, nada, Nina, não. Desta vez não, tu é que tinha que lembrar da chave. Lembra que eu te pergunto cadê a chave? Aí ele vai dizer: meu Deus do céu, me esqueci. Mas também vocês me atucanaram tanto na hora de sair: pai, coloca mais isso no carro, tira aquilo, põe isso, põe aquilo outro e tal. Eu acabei me esquecendo por causa de vocês. Inverte a situação. E talvez agora ele vai encontrar um motivo muito nobre. Não, mas quem sabe Deus, a gente sabe que escreve certo por linhas tortas, não era para a gente passar a noite aqui em casa, tem um dinheirinho sobrando, vamos para um hotelzinho bom que tem aqui, a gente vai arrumar uma saída, se nós somos orgulhosos. Mas se acontece com alguém e nós somos orgulhosos, pronto, acabou. Então nós verificamos que humildade é esta base, humus, esta primeira virtude. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente não erra, acha que não erra, como a gente viu. Os outros erram, a gente se equivoca. O orgulhoso se equivoca, os outros erram. O orgulhoso também ele reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas que os outros façam com relação ao seu comportamento. Ele faz observações e críticas com relação aos outros. Agora, quando os outros vão fazer com relação ao comportamento dele, ele reage explosivamente, furiosamente. Se a gente vai fazer uma observação, uma crítica para alguém que é orgulhoso, faça e saia correndo logo. Se puder deixar num bilhetinho, melhor ainda. Até ele abrir, a gente já está longe. Porque ele reage explosivamente. Eu conto que tinha um professor na universidade que a gente apelidou de pavio curto, porque era desse, quando a gente conversava um pouquinho em aula, fazia um zum, ele ficava bravo, e ele gritava com todo mundo. Nós apelidamos ele de pavio curto. Hoje tem aula com pavio curto, tem prova com pavio curto, aquela coisa, pavio curto para lá, mas só nós sabíamos, até um certo tempo. Eu não sei porque isso acaba vazando
e ganhou contornos além da porta da sala. Isso chegou até a sala dos professores, isso perigosamente chegou até lá. E ele ficou sabendo. E uma manhã, em aula, depois do feriadão, nós tínhamos um monte de coisa para contar um para o outro, ele dando aula, conversando e tal, e falando, né? Daí a pouco ele explodiu com a turma. Aí quando ele explodiu, ele lembrou que aquela era a turma que tinha botado um apelido nele de pavio curto. Aí ele chegou, olhou para a turma e disse: vocês são a turma que botaram o apelido em mim de pavio curto. E aí nós caímos para trás, está todo mundo rodado agora. Ele disse: mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou pavio curto coisa nenhuma. São vocês que acendem mal o meu pavio. Então a gente já acendia no estupim, não era na ponta, era aqui já. O problema era nosso, não era dele. Então quando a gente se fecha para o mundo, é isso que o Cristo disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Porque se abrem para a vida, para conhecer a vida, conhecer os outros, conhecer a lei divina, entender esta vida, não querer que a vida seja como eu quero, do meu jeito. Deus não é bom, porque tinha que ser assim. Humildade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Vejam, primeiro nós passamos pela humildade. Quando a gente tem uma certa consciência da humildade de quem nós somos diante de Deus, se nos acontece alguma dificuldade, nós temos mais facilidade de nos resignarmos diante daquela situação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é pelo fato de ser aflito por aflito que Jesus ou o Pai maior vai nos consolar. Só o Velocino é um aflito, é um lunático, um alucinado. Vamos ajudá-lo? Não. Ele tem que primeiro compreender a sua natureza e que ele é causa de tudo isso. Que isso é consequência dos seus atos e que ele vai aprender desta forma. Então, quando nós entendemos o bem-aventurados os aflitos, é porque nós passamos pela humildade, reconhecemos aquela situação e nos resignamos. Nós aceitamos aquela situação. E a aceitação é a mais difícil. Mas vejam, são estágios. Primeiro precisa ter humildade, depois reconhecer, senão fica difícil da gente reconhecer. Acho que a vida está sendo madrasta com a gente, não podia ser assim, a gente reclama. Porque muitas vezes a gente passa por essas situações de expiação, provações sérias, e quando a gente não consegue compreender esse mecanismo da vida, a gente faz os outros à nossa volta sofrer também. A gente passa por situação difícil e faz com que os outros sofram conosco também. A gente lamenta, chora, resmunga e põe os outros a sofrer com a gente. Daqui a pouco está um tumulto na volta, sofrendo também, porque a gente não aprendeu ainda o básico, a humildade, a aflição, no espírito de resignação. Bem-aventurados os aflitos. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando Jesus falava das bem-aventuranças, as ideias são ideias concretas. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Era um sentido concreto, porque naquela ocasião era a forma de se expressar dentro da linguagem daquela época. Diz Haroldo de Souza, que faz o estudo dos originais gregos, diz que a literatura, a língua daquela época era cheia de expressões idiomáticas, de expressões de linguagem. Quando as pessoas naquela época, diz Haroldo, queriam dizer que alguém estava feliz, dizia que os dentes estavam engraxados. Era assim, porque era alguém que estava comendo bem, não é? Era uma ideia concreta de felicidade. Você olha, quando diziam que alguém estava com os dentes engraxados, não é que era alguém que era relaxado. Se a gente fizer uma interpretação literal do texto, vai achar que é isso, mas não.
alguém que é feliz, porque come bem. A pessoa que ia morrer diz assim, ele está com a alma na mão. Você está dizendo que ele está perto para desencarnar, alma na mão, para devolver ao Pai. Eram expressões de linguagem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós estamos passando, e sabemos no estudo da doutrina espírita, estamos passando uma transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Naquela época, 2000 anos atrás, o Cristo já dizia quem serão aqueles que herdarão a terra nesse mundo de regeneração. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo de regeneração será dos pacíficos, dos mansos. E nós estamos falando ainda das virtudes básicas. Quando nós falamos de humildade, quando nós falamos de resignação, quando nós falamos de pacífico, e ainda as relações humanas para consigo mesmo, do homem para consigo mesmo, resolvendo seus problemas internos. A gente não está falando ainda da nossa estrutura em direção ao próximo, é a estrutura básica do homem para consigo mesmo. Trabalhar a humildade, a resignação, a mansuetude, o ser pacífico. Bem-aventurados os mansos, a mansuetude, porque herdarão a terra. A terra será herdada pelos pacíficos. O pacífico é aquele que não gosta de criar conflito. Quando o conflito está instaurado, e se ele não consegue resolver, pelo menos ele se cala, o pacífico. Ele não põe mais lenha na fogueira. E muitas vezes o que a gente faz não é isso. A gente acaba botando lenha na fogueira. Se alguém está falando alguma coisa de alguém, de outro, uma situação, a gente sabe mais alguma coisa, mas vocês não sabem da missa metade. Aí a gente vai e vai botando lenha na fogueira. Não, mas quem conhece isso sou eu, fulano, quem conhece sou eu. E a gente vai botando lenha na fogueira. Imagine vocês, o mundo de regeneração se foi feito por um mundo de incendiários. Não tem como. Então este mundo de regeneração é o mundo dos mansos, dos pacíficos. O pacífico também não quer dizer aquele que é, lá no sul a gente diz, aquele boca d'água, né? Aquele o pamonha, sei lá, alguma coisa assim. Então, é uma água de salsicha, assim, sabe? Esse é, sabe, vai deixando e tal. Não, pacífico não é esse. Gandhi tinha uma frase forte que ele diz. Uma vez ele foi convidado para fazer uma palestra para teólogos. Ele disse que a verdade era forte como um diamante, mas sensível como uma flor de pessegueiro. A verdade é dura, é forte como um diamante, mas sensível como uma flor de pessegueiro. Porque aquilo que é verdade passa os tempos, passa a tempestade que tiver que passar, que a verdade se impõe. Mas quando a gente começa a fazer muito alvoroço naquilo que a gente acha que tem razão, essa flor de pessegueiro se destroça. Está percebendo? Isso quer dizer que quando a gente briga demais por uma certeza nossa, a gente vai com o tempo perdendo a razão e se distanciando da verdade. Porque às vezes a gente prefere entrar numa briga e fazer valer a nossa palavra, custe o que custar, do que efetivamente estar preocupado com a verdade mesma. Às vezes a gente termina, não viu, era isso mesmo, e quando vê não sobrou nada em volta. A gente brigou com todo mundo. O que foram as cruzadas entre nós por uma verdade. O que é muitas vezes entre nós, nos grupos fraternos,
no movimento espírita, em outras situações, às vezes por uma razão, a gente destrói tudo. O pacífico não. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Estes não têm nenhum interesse no conflito. Então que paz. Deixa assim, é preferível que a gente mantenha-se unidos juntos aqui, que prevaleça talvez esse meu ponto de vista agora, que talvez, nem sei se isso tem tanta importância, porque mais importante é que nos mantenhamos unidos. Este é o pacífico. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Agora nós já saímos de uma faixa, que era a faixa do homem para consigo mesmo, a humildade, a sua aflição, a mansuetude que a gente tem que trabalhar diariamente, a paz. E como é difícil a gente trabalhar a nossa paz, já viram? Já perceberam isso? A mansuetude começa quando a gente acorda de manhã. Às vezes já perde a paz com o despertador. Às vezes a pessoa, conforme o casamento já começa ali, na hora que acorda, ele já se dá conta de novo, está recomeçando. Enfim, a paz. E a gente tem que construir esta paz diariamente, manso. E a vida vai dando oportunidades da gente construir esta paz, vai dando exercícios para nós. Um vizinho que escutou música alta até tarde um dia anterior, fez a festa de não sei o que, a gente sai no outro dia, pega um engarrafamento de novo enorme. E vocês já viram alguém por acaso no engarrafamento chegar e dizer: meu Deus, que bom esse engarrafamento? Já ouviram? Não ouviram, né? Mas pensando do ponto de vista que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se a gente se coloca numa situação dessa que nos agride, a gente diz: mas agora está a hora de eu exercitar a minha mansuetude. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, Velocino, vai por aqui, que aqui é o teu exercício, aqui tu vai exercitar a tua mansuetude, a tua paz. E quando a gente se dá conta disso, a gente entrou naquela situação e diz: meu Deus, muito obrigado, eu vou exercitar a paz. Só olha que engarrafamento maravilhoso, Jesus, muito obrigado. Mas vamos fazer isso muito discretamente. Eu não aconselho ser tão efusivo assim. Primeiro sanatório que nos tiver já nos interna, o filho interna, a esposa com maior, às vezes, facilidade vai internar. Gravar tudo, hoje em dia celular, aí ela está gravando aqui, diz: olha só, o homem no engarrafamento de 35 quilômetros, ele está agradecendo, e ela conversando e gravando, agradecendo a Deus. Vai arrumar um psiquiatra para assinar um laudo que ele está fora da casinha mesmo. Mas do ponto de vista espiritual, é o que ela não entende, é isso. Para nós é um grande exercício. Olha, isso aqui me tira da paz todo dia, me tira do meu eixo todo dia. Mas então aqui está o meu exercício para paz, o nosso exercício para paz. Não tinha aquela senhora, discutia muito com o esposo, aí foi lá falar com o padre, disse assim: olha, estamos à beira do divórcio, da separação. Mas o que é? Diz: olha, a gente briga, ele pega no meu pé, eu no pé dele, a situação está horrível. Ele diz assim: não, mas eu tenho uma água aqui batizada, uma água benta. O Papa Francisco esteve aqui no Rio, e ele passou aqui no convento e abençoou essa água aqui, então isso é uma água benta, eu vou lhe trazer, e a senhora vai usar, vou lhe explicar. Aí ele foi lá dentro, abriu a torneira, encheu um copinho d'água lá, um vasilheiro, fechou uma tampinha, levou e disse: olha, isso aqui é água benta, pelo amor de Deus, porque eu tenho pouco, não sai divulgando aí. A senhora vai usar assim, ó. Quando seu marido começar a lhe incomodar, a senhora, antes de responder para ele, lembre da água benta, vá correndo lá, põe um gole generoso à boca e deixa essa água benta. Não engula esta água. E deixa o tempo passar, a senhora vai ver que ela é fantástica. E aconteceu.
Aí depois ela voltou e disse, aí vão se separar? Não, estamos às mil maravilhas. Mas por que? Não, eu usei aquela água benta. E aí, não, ele começou, eu botava na boca e não engolia. Ele vinha falando, eu não podia engolir, ia falando. E aquela água tinha que ficar na boca, eu não podia engolir. Nas primeiras vezes, de tanta raiva que eu ainda tinha, ela chegou a ferver a água na minha boca. Eu parecia uma chaleira, porque saía vapor d'água pelas minhas orelhas e narinas. Ele me olhou daquele jeito, deve ser Satanás, aquele saiu de perto. E ele foi me largando. Disse, olha, tá uma maravilha. É a paz, o exercício da paz, ser paz, trabalhar com a paz. Então tem situações na vida que nos exercitam para isso. A gente conseguir perceber isso, agradecer a Deus, olha, hoje tem um exercício aqui para a paz. E vejam, isso é o essencial. Envolve apenas a criatura consigo mesma, humildade, resignação e mansuetude. Agora o Cristo começa a falar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Agora envolve uma ligação da criatura com o divino. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando a gente tem esta confiança de que passando por essa situação que é difícil, mas a gente já tem humildade, conseguiu se resignar e vai trabalhar na paz, agora a gente se dirige a Deus. Se dirige a Deus, é a fé. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque vão desenvolver a fé. Já passaram pelo primeiro estágio interno, agora vão se ligar com o alto. E são as duas próximas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os que têm puro o coração. Porque aquele que tem puro o coração é preciso ter confiança também, ter fé. Porque quando alguma pessoa vai falar alguma coisa para nós, eu não vou achar que ela está me mentindo, eu não vou tentar achar alguma coisa ruim, negativa, eu não vou achar alguma coisa errada, não. Eu tenho confiança na vida, nas pessoas, tenho puro coração. Porque uma criança tem puro coração, ela não desconfia de nada, ela é pura, ela é simples. Nós, com o passar do tempo, nós vamos botando cascas, máscaras à nossa volta, e a gente finge muita coisa, e passa a viver um mundo que muitas vezes é um mundo de jogo, de palavras, de comportamentos. A gente vai se mimetizando conforme algumas situações, e a gente nem sempre aquilo que a gente diz é aquilo que é mesmo, que vai no coração. A gente olha para alguém e diz, oh, como foi bom te ver, e abraça aquela pessoa, daqui a pouco sai e diz, mas meu Deus do céu, o que eu fiz para encontrar essa criatura? Ela tem que tomar um passe agora onde eu chegar lá, passe de corrente. Porque a gente vai se mimetizando com o tempo, perdendo esta doçura da alma pura. Bem-aventurados os puros de coração. E olha só o que diz o Cristo, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. E quando a gente vai estudar lá, item 100 do livro dos Espíritos, a categoria e classe dos Espíritos, ordens e classe dos Espíritos, aí Kardec, estudando com a espiritualidade, diz, olha, o último grau desse processo evolutivo, que o espírito não precisa mais reencarnar, é a condição de espírito puro. Ele já está junto, próximo a Deus. Quando a gente consegue chegar lá, é o que o Cristo disse, bem-aventurados os puros de espírito, porque verão a Deus. Porque a gente vai botando tanta coisa à nossa volta, perturbando a nossa visão, e a gente não consegue enxergar o Cristo, a Deus. A gente só vai conseguir enxergar quando desfazer tudo isso. E é preciso ter confiança para amar o próximo, compreender o próximo, quebrar essas mesquinharias ainda humanas, mas é preciso ter fé.
E as duas últimas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque pacífico é um nível, pacificador já é um outro nível. O pacífico é o manso, é aquele que vai herdar a terra, mas o pacificador é diferente. O pacífico é aquele que ama a paz, o pacificador é aquele que é o promotor da paz. Tem uma diferença. Quando Deus chama um pacificador para intervir, é porque a coisa pegou fogo. Não tinha manso na jogada. Aí estão se desentendendo, brigando, tumultuando. O que vai acontecer? Deus então vai lançar a mão de um pacificador, que é um promotor da paz. Ele vai quando as coisas estão ruins, para trazer no equilíbrio de novo. É um bombeiro para trazer o equilíbrio novamente. Esse é um pacificador. Esse é um altruísta, é a virtude dele, porque ele já pensa além dele, ele não está pensando nele, ele está pensando naquela situação difícil que estão aquelas pessoas. Um pacificador é um Mandela, por exemplo. Um pacificador estava numa situação de conflito entre os brancos, entre os negros, na África do Sul. E aí ele ganha uma eleição, e daquilo que ele pensou, daqueles anos todos na prisão, ele vem para pacificar algo que estava conflagrado, que estava em atrito. Ele vem para pacificar. E bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Vejam, da primeira bem-aventurança à última, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Aonde começa, termina. Aqui nós temos nestas duas últimas bem-aventuranças o altruísmo, e aquele que é perseguido pela justiça, ou seja, aquele que é caridoso. Nós temos a cooperação do homem para com Deus. É a mais nobre das virtudes, porque daí a pessoa já não pensa mais em si mesmo, está sempre pensando no outro, no amor do outro, na vida do outro, na história do outro. Ele não pensa em si, ele está pensando no outro. É a mais pura, mais nobre das virtudes, mas tem que começar aqui por nós, pela humildade. Nesta noite, meus queridos, queríamos trazer a vocês estas reflexões sobre as bem-aventuranças do Cristo, lembrando do Mestre naquele mar da Galileia, naquele tempo longínquo, distante, mas que traz às nossas almas ainda hoje aquele cântico de esperança, desse trabalho renovador de cada um de nós, e que nós temos na nossa mente Jesus, a palavra dele nos tocou, o semblante dele nos envolveu, e a nossa dor tem serenado, Senhor. Um homem que cuidava de aves de rapina, uma águia real, morava afastado, quase na floresta, e caiu de um dos ninhos uma águia destas pequenas, que não conseguia voar por si só, e ele foi alimentando aquela águia, ele foi dando alimentação, resistência, e ela foi se desenvolvendo. Uma manhã ele escuta aquele som inconfundível de uma águia real, adulta, e ela passou pelo rancho dele, deu um voo rasante. Aquela ave pequena que ele estava cuidando saiu atrás, tentou voar, bateu as asas,
mas não conseguiu. A águia real maior foi embora. Mais alguns meses se passaram. A mesma história se repete. E pela terceira vez, esta que era uma ave pequena, franzina, agora estava robusta. E naquela manhã esta águia real bate as asas, baixa o voo próximo a esta ave pequena que sai correndo atrás e consegue alçar voos aos céus. Foi embora. Assim tem sido a nossa vida, meus queridos. Por 3 vezes já ouvimos o cantar desta águia. Com Moisés, com Jesus e com Kardec. Está na hora de alçarmos o nosso voo na direção do infinito. Não percamos o nosso tempo. Permaneçamos unidos para investirmos nesse voo ao infinito, agradecendo ao Pai a oportunidade da nossa existência. E eu agradeço a vocês a oportunidade desta noite. Muito obrigado. Felicidades a Eurípides Barçanufo, 49 anos de existência, que tem agasalhado tantas almas para fazerem os seus voos de independência espiritual. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.